sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista, depois de tanto tempo, né? Eu sou Nayara Renault e esta é a edição de número 35 do podcast do site Nervos, que traz conversas imperdíveis com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual nacional e que, neste momento, cabem tranquilamente no seu tempo em casa, entre ou durante as suas tarefas domésticas, home office, etc. Não sei se vocês se lembram, mas no último episódio 34 sobre o filme Fim de Festa, eu encerrei dizendo que a gente voltava logo, porque realmente era essa a ideia, né? Já que naquela última semana de vida pré-pandemia de Covid-19, realizamos algumas entrevistas muito especiais que, infelizmente, há 2 meses estão aí na geladeira, como a gente diz, né, entre aspas, por conta dessa inevitável suspensão do funcionamento dos cinemas no Brasil durante a quarentena. Mas como a indústria cinematográfica tem buscado se adaptar diante dos desafios que as consequências e precauções contra o novo coronavírus nos impõem, a Embaúba Filmes decidiu lançar os média-metragens Vaga Carne e 7 anos em Maio, primeiro nas plataformas digitais, a partir desta quinta, 14 de maio. Os 2 filmes estão disponíveis para serem alugados no site da distribuidora por apenas R$1 cada, enquanto o primeiro, o Vaga Carne, também foi disponibilizado gratuitamente pelos próximos 30 dias no serviço de streaming público da SP Cineplay. Então chegou a hora de finalmente colocar no ar as entrevistas com a atriz Grace Passou, que levou a peça Vaga Carne para a tela do cinema, dirigindo ao lado do Ricardo Alves Jr., e com o cineasta Afonso Shoa sobre 7 anos em Maio, que foram realizadas lá, no longínquo dia 13 de março, quando estava previsto, o lançamento conjunto dos 2 títulos no cinema para a semana seguinte, algo que a Embaúba ainda planeja fazer quando tudo isso passar. Aliás, em um adendo pessoal, essa gravação foi no meu último dia antes de entrar em quarentena, a última vez que estive pessoalmente com boa parte dos meus amigos e colegas, então fica aqui um beijo de máscara, um abraço à distância a todos eles e outros companheiros de profissão que estão se virando de casa, cada um à sua maneira, para informar sobre tantos conteúdos que vocês podem ter acesso neste momento. Mas vou deixar de falatório aqui e pôr um trecho do trailer de Vaga Carne antes de adentrarmos nessa conversa com a Grace. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar nos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Vozes existem, vorazes. Vocês pensam que minha existência não existe, mas precisam saber que vozes existem sim. E invadem matérias e são vorazes pelas matérias. Por aleatoriedade, escolhi falar como feminina. Enquanto vossa espécie não define se fala como macho ou como fêmea, sei também que vocês têm dificuldade de entender o que não é vocês mesmos. Mas eu vou tentar explicar. Sou uma voz. Só isso. A trajetória de Vaga Carne começou no teatro, com um espetáculo que a atriz e dramaturga Grace Passou estreou em 2016. Teve seu texto transformado em livro em 2018 e chegou ao cinema em 2019 com média-metragem homônimo que foi exibido na Mostra de Cinema de Tiradentes no ano passado e no Festival de Berlim deste ano. O projeto traz um monólogo de uma voz que vaga por várias matérias até invadir o corpo de uma mulher negra. Mas na nossa conversa com a Grace, a diretora conta o processo, como ela mesma diz, de transcriação da peça para a tela que realizou ao lado do também mineiro Ricardo Alves Jr., além da relação do filme com 7 anos em Maio e a recepção do público na Berlinale. Você ouve agora essa entrevista que, como já informei, foi gravada no dia 13 de março no anexo do Espaço Itaú de Cinema Augusta. Então, dessa vez, nem vou pedir desculpa, como de costume, por qualquer eventual barulho, porque dessa vez, o som do café, da cidade, carro, avião passando, vai até matar as nossas saudades, De certo modo, o Vaga Carne, ele já transitou por várias matérias em termos de artes, Veio do espetáculo em 2016,
O texto foi transformado em livro em 2018 e aí foi para tela em 2019. Então, como que foi assim, o processo seu e do Ricardo para transcrever, né, esse material do monólogo, do material teatral para o cinematográfico? O Vaga Carne hoje para mim é um projeto que é isso, que reúne, né? Tem um livro com o texto da peça, tem um espetáculo que a gente circula com ele, tem o filme. Inclusive, agora que a gente fez em Berlim, o filme estava em Berlim, no Festival de Berlim, a gente estava coincidentemente também apresentando a peça pela Alemanha. Parece assim, a minha sensação é que o próprio material, o material dessa peça, esse texto, essa narrativa, ela cria um campo assim possível, sabe, para ser articulado de modos diferentes, né, com linguagens diferentes. É quase como se essa peça fosse, sabe, esse texto, ele foi paulatinamente me convidando e nos convidando a articulá-la, a encontrar formas diferentes de dizer essa peça, sabe? Sim. Então, a ideia de fazer um filme, isso nasce comigo e com o Ricardo Alves Júnior e com a Nina Bittencourt, que é produtora da peça e do filme também. O Ricardo também faz a peça de teatro, ele também está na ficha técnica e dirige o filme junto comigo. Nasce de conversas que a gente já tem há muito tempo sobre esse desejo de pensar o que seria trabalhar a partir de alguns filmes no teatro e a partir de algumas peças no cinema. Assim. Então é um desejo de criação de linguagem mesmo, sabe? E aí, num determinado momento, a gente pensou o que seria aquela peça através dos elementos cinematográficos. A gente costuma chamar esse trabalho de transcriação, né? Para deixar bem nítido que não se trata de uma... de um teleteatro. De um teleteatro ou de só um modo de fazer a peça existir no cinema, mas mais do que isso, assim, a gente mergulhou nisso, assim, nesse pensamento, assim, sabe, de articulação de linguagem. Então, o desejo nasce daí. E essa criação, então, por exemplo, dessa interatividade com a plateia, não é algo que é algo que já tem no espetáculo ou foi parte dessa criação? Então, o espetáculo é diferente da peça, né? Em si mesmo, só o fato de ser teatro, sim. Tudo ali acontece muito diferente, né? Só que o Vaga Carne, ele fala de um corpo que vaga, mas ao mesmo tempo ele acaba falando também desses corpos que estão ali na plateia assistindo esse corpo, né? Essa retroprojeção que existe entre a pessoa que atua na cena e o público, né? Então, no filme existe uma pequena plateia também, que foi um modo da gente criar um espaço, da gente materializar a escuta, sabe? Sim. A ideia de escuta. E também de criar outras camadas, assim, para a ideia de escuta daquela voz, né? Essa plateia que está ali, para mim, é muito simbólica. Reúne ali pessoas parceiras de trabalho de longa data e recentes, assim, né? Tem pessoas do Temporada, que foi um filme que eu fiz com o André, e também tem a participação do André Novaes, e também tem a Zora, a Dona Jandira, a Rauta, a Valéria, a Aline, o Hélio, o Ronaldo Coisa Nossa. Enfim, são pessoas que fazem parte dos últimos tempos dessa trajetória de vida mesmo, nas artes. Sim. E essa junção, né, no cinema, no circuito do Vaga Carne com 7 anos e maio, acaba assim, tendo um diálogo entre os dois filmes, são vozes,
São filmes que dão espaço a vozes negras periféricas para se manifestarem. E aí eu queria que você comentasse como você vê esse diálogo entre os dois filmes e principalmente com o nosso contexto atual. Assim, acho que tem uma coisa entre esses dois filmes, assim, eu, Ricardo e Afonso, a gente, né, nós somos de Belo Horizonte, a gente tem, imagino que idades parecidas e uma geração muito próxima, assim, como artistas. Acho que o que tem em comum tem um tensionamento temático, assim, sabe? Em relação a assuntos antigos, mas muito popularizados hoje, assim, de alguma forma. Acho que tem uma coisa nos dois filmes, assim, os dois filmes são muito diferentes, mas acho que tem uma coisa nos dois filmes que tem como eixo personagens que narram coisas que enquanto narram coisas refletem muito a nossa sociedade. Então eu vejo isso, assim, são dois narradores de si, sabe, das suas histórias, mesmo que ficcionalmente, mas das suas histórias reais. Sim. De uma forma que refletem a nossa realidade. A nossa realidade. Sim. E como que você comentou sobre Berlim, queria que você falasse como tem sido essa viagem do filme por festivais, né, aqui dentro e fora. Sim. Então, Berlim foi nossa estreia fora, né, do Brasil. Então, a gente estava doida para ver, assim, né, como que esse filme num contexto cultural tão diferente. Foram 2 sessões, foram sessões muito bonitas, eu fiquei muito emocionada, assim, particularmente. Os debates que se seguiram foram muito consistentes, muito interessantes, enfim, abriu um papo muito bom ali, sabe, sobre o filme, tentativas de ligações, assim, com o filme em relação à nossa realidade, enfim, a realidade brasileira atual. O filme também abre discussões relacionadas à linguagem, né, ao teatro, ao cinema. E a gente viveu isso tudo ali, assim, foi muito bonito, assim, estar no festival desse tamanho, que é o Festival de Berlim, e ver esse filme num outro contexto, assim, acontecendo. Isso foi muito prazeroso. E, assim, o que você pode adiantar de próximos trabalhos, assim, coisas que tem em vista, seja como dramaturga, autora ou como atriz, que vem por aí, Grace? Eu tô fazendo vários trabalhos autorais, assim, agora, sabe? Eu venho rascunhando possibilidades de roteiro, eu venho fazendo uma peça de teatro nova. Então eu tô num momento de escrita, sabe? Tô num momento de escrever, assim. Os projetos que eu venho elaborando, eu ainda não, né, assim, ainda não sei como viabilizá-los. Acho que isso é uma questão problemática atualmente, né? Assim, mas eu vejo isso, eu estou escrevendo bastante, assim. E agora, com essa novidade na minha vida, que é esse desejo de escrever também para o cinema, então eu estou fazendo isso. Talvez mais projetos transmídia vindo por aí. Sim, exatamente. E ainda tem um bis da Grace passou no quadro Conexões Nervosas, mas agora é hora de falar de 7 anos e maio, começando pelo trailer do filme. Em 2007 fui confundido com traficante. A polícia me pegou na porta de casa e me torturou na subestação da CEMIG. Toda vez que eu deitava lá pra dormir na calçada, em algum lugar, sempre vinha aquela mesma coisa na minha mente. Escutava as portas dos carros batendo e o rádio da polícia. Shhh, ele mesmo que tá lá. Vamos lá, vamos matar ele. Vamos pegar ele agora, vamos. Vamos matar ele, vamos matar ele. Até hoje, quando eu vou deitar, eu escuto isso.
7 Anos e Maio é outro exercício narrativo que, no caso, mistura realidade e performance quando Rafael dos Santos Rocha conta como um episódio de abordagem policial mudou a sua vida para sempre. Na entrevista que você escuta a seguir, o diretor Afonso Uchoa detalha todo o processo para equilibrar essas esferas junto com seu ator-personagem, além de outros desafios da produção, o diálogo com Vaga Carne e a recepção do média-metragem nos festivais, seja pelo seu formato ou pelo tema. Os 7 Anos e Mais saindo junto com o Vaga Carne. O Vaga tem um texto teatral já de origem, mas tendo um monólogo, mas no 7 Anos o monólogo também acaba sendo o monólogo do Rafael centro do filme. Embora tenha outros exercícios narrativos, né, aquele exercício lúdico no final. Então, eu queria que você contasse como que foi assim, tirar aquele relato do Rafael usando ferramentas não só documentais, mas também ficcionais. Na verdade, assim, esse depoimento foi uma construção nossa, né, assim, uma construção textual nossa. Em termos de imagem, aí já é mais o meu trabalho, né, da direção. Mas o texto a gente construiu ele juntos, assim, em alguma medida, sabe? Sim. O que acontece é que eu tinha feito um roteirinho para poder tentar ganhar o edital de contagem, né, que acabou patrocinando, né, mesmo que com um valor bem baixinho de R$13 mil, foi com esse dinheiro que a gente fez o filme, né. E acabou tendo uns ajustes por causa disso ou não? De roteiro? Sim, não. Eu fiz e esse roteiro, na verdade, era eu transcrevendo, eu adaptando, criando como texto mesmo, criando de roteiro. A história do Rafael baseada em algumas entrevistas que eu tinha feito com ele antes. Sim. Eu tinha visto esse roteiro e tal, mandei por edital, conseguimos ganhar, isso era a base, a equipe toda veio, e de repente tive na minha cabeça, cara, eu não quero que o Rafael veja esse roteiro. Isso aqui é a vida dele, ele não precisa ler o que eu escrevi baseado no que ele diz. Isso é uma bobagem, eu quero que ele diga. No primeiro dia de gravação, eu pedi pra ele contar a história dele normalmente. Falei assim, cara, Rafael, conta aí. Ele contou e eu não gostei. Eu achei documental demais, eu achei que tava pequenando assim, a história do Rafael. Eu achei que estava tornando uma história muito comum, muito prosaica. E eu acho que a história do Rafael é uma história gigantesca. E nesse sentido eu entendi que não basta o conteúdo, não basta ter mesmo o ajuste de imagem, não basta um ângulo legal. Esse filme eu teria que trabalhar cada elemento à sua máxima precisão para poder extrair daquilo ali força, sabe? E nesse sentido eu saquei que por mais que a história fosse do caralho, por mais que o Rafael fosse um cara incrível, muito carismático e muito forte, né? Hipnótico na tela, se o trabalho de representação não fosse bem apurado, podia pequenar, podia vulgarizar o poder dessa história. Eu sentei com ele e falei, Rafael, eu queria fazer um roteiro baseado na sua história. E pra minha surpresa ele gostou da ideia, porque ele achou que falou assim, eu gostaria também. Porque às vezes eu esqueço de algumas coisas que eu não queria esquecer. Eu senti nele até mesmo essa coisa massa, assim, essa coisa legal do desejo, né, de fazer cinema, né. E a gente fez esse roteiro que consistia, na verdade, não era nem um roteiro, não. A gente chama de roteiro só para entender que foi a nossa guia mesmo para filmagem. Mas o roteiro consistia numa linha, assim, algumas linhazinhas, né, são tópicos, né, são momentos em que eu ia elencando em ordem cronológica de coisas que ele tinha vivido. E todas essas coisas, assim, eu colocava só em umas pequenas linhas, assim, em que dizia para ele o que ele tinha acontecido, o local, o momento e alguma outra coisa, assim, que me parecesse interessante de colocar. Muito breve resumo das etapas, dos momentos, sim, vamos dizer assim, das cenas. Sim. E o que eu falei pro Rafael é que as palavras que ele ia usar para poder botar isso no filme era com ele mesmo, ele queria escolher. E aí esse processo de construção do texto, ele só se terminou mesmo, ele só se concluiu, né, quando a gente foi filmar. Porque na filmagem a gente repetia muito, eu fazia várias vezes com ele o depoimento, em busca do registro certo, em busca do tom de voz correto, em busca da melhor presença dele e da imagem para poder transmitir esse texto. E nesse processo a gente repetia muito. E enquanto a gente repetia, eu também ia afinando o texto com ele. Eu fazia muitas sugestões, dava toques, tirava algumas coisas, pedia para ele tirar, pedia para ele formular as coisas de outra maneira. Também, né,
o jeito sim, e na ganhando performance. confiança, e ganhando interesse e ficando cada vez melhor até arrebentar como ator, sabe? Então o texto, ele teve essa... Foi essa a linha histórica do texto, sabe? Da vida dele, que gera um roteiro que na verdade é uma escaleta, que é completada pelo Rafael com suas próprias palavras e que de fato finaliza na gravação, na parceria minha com ele, adaptando esse texto enquanto a gente repetia os takes, sabe, assim. E esse foi o processo. E de fato o cara ia melhorando, assim, ele ia ficando muito confiante e eu acho que rolou um negócio muito massa com ele, assim, que eu acho super bonito, assim. Porque nesse primeiro processo de passar pro roteiro, não foi também direto, ficou bom. Ficou muito duro, assim, quando eu tinha um roteiro, então, beleza, você fez a primeira vez, ficou muito documental, vamos botar um roteiro. Aí ficou muito duro, tinha desidratado ele de sentimentos com relação àquilo que ele tinha vivido. Sim. A gente tinha pirado tanto na ideia de transformar em texto que já começou a perder um pouco de conexão. E foi essa nossa repetição, e foi a gente encontrando, né, De um ponto o ao outro, registro, achar um equilíbrio, né? que a gente trouxe de novo uma emoção. E foi muito louco. Ele que começou super emocionado e muito uma emoção documental, de estar ali falando e de colocando, que na minha opinião eu senti que foi alguma coisa meio televisiva, no final ele reencontrou uma emoção parecida. Só que aí já era performando um texto sobre a sua própria vida. Ele começou, para mim, no meu processo, assim eu imagino, assim eu vi, ele começou dando o relato, ele começou falando da sua própria história com a emoção de um sobrevivente. E no final acho que ele está falando com a emoção de um ator. Houve assim, um processo também parecido com o pessoal ali da própria comunidade de Contagem para aquele exercício do final também, do Vivo Morto? Não, a cena do Vivo Morto foi muito uma loucura de produção. Não teve... Assim, é claro que teve muita ajuda deles, assim, de pessoas mais próximas, né, que entendiam a história do filme, que sacava. E é claro que ali tem uma galera que tem histórias parecidas com a do Rafael e tal. Mas tinha muita gente que eu não conhecia também. Mas foi uma loucura. A cena foi deixada pro último dia. Ninguém achava, na verdade, que ia conseguir fazer, porque a gente não tinha estrutura para conseguir juntar 40, 50 pessoas. Ninguém achava que ia dar certo e ninguém achava que eu ia querer fazer. Porque já tinha rolado, a galera tinha gostado do material e tal. E no último dia de filmagem eu falei que queria fazer a cena. Era noturna mesmo, a gente encontrou, já era na parte da tarde, assim, sério? Sim, vamos tentar, vamos ver se a gente não achar, não vai fazer, porque aí a gente bateu no muro da realidade, né? Mas se a gente conseguir uma galerinha, vamos tentar, pô, pode ser legal. E aí a equipe topou, a equipe maravilhosa, assim, a equipe se jogou, comprou a ideia e se lançou para achar uma galera. E assim, em 2 horas, quando a gente chega mais ou menos 6 horas da tarde, a gente tinha umas 12 pessoas. E aí era assim, muito frustrante, né? E aí, enquanto a gente debatia se fazia mesmo ou não, já saíram umas 2, então ficou ali umas 10. Aí tava aquele número meio triste de elenco, e a gente pensando o que faz, tal. Aí eu falei assim, bom, temos 10 pessoas, em respeito a essas 10 a gente vai fazer de todo jeito. Vamos então agora buscar mais gente para poder completar. Sim. Aí comprei uma cervejinha lá com um amigo meu, comprei umas glacial para manter a galera esperando, para ter algum atrativo para eles esperarem. Comprei umas glacial e uns chips gulão para ninguém ir embora. A galera, como tinha algum atrativo, ficou esperando. E aí saiu a produtora Camila Bahia com um companheiro, um dos meninos que estava lá, que é o Vitinho, que é um jovenzinho bem pequenininho, que está na primeira fila do Vivo Morto, que parece uma criança, mas não é uma criança, e Vitinho saiu com Camila, e Vitinho antes de sair perguntou quantas pessoas eu queria. Eu falei para ele que queria mais ou menos 50. Ele, 50, Zé? Se assustou, falou que eu tava maluco, mas ele ia dar um jeito de achar 50, junto com a Camila. Aí saíram de Kombi, e aí eles voltam depois de um tempo, depois acho que de 1 hora, 1h30, então já estávamos ali nas 7 e pouco da noite, quase 8, com a Kombi lotada. E eu fiquei feliz que a Kombi estava lotada, mas ao mesmo tempo eu fiz as contas de quantas pessoas cabem na Kombi. Eu teria ali como 20 e poucas pessoas e tal, mas eu falei, tudo bem, vamos respeitar essas pessoas, mas não era o número de pessoas que eu tinha imaginado, né, para fazer os planos. Também pensava naquela época do plano geral e tal. Aí eu falei, bom, é isso, né? Só que depois que a Kombi estaciona, a galera começa a sair, 5 minutos depois vem o resto da galera que não coube na Kombi, que eles tinham achado que topou vir a pé. Sim. E aí o Vitinho e a Camila conseguiram 46 pessoas. Nossa.
em 2 horas e meia. 2 horas de produção enlouquecida, com Vitinho e Camila batendo na porta, anunciando que tinha cerveja glacial e R$20 para quem participasse da cena. Sim. E foi isso que permitiu a cena, que fez a cena acontecer, assim. Então essa cena foi na loucura. Não teve um trabalho antes, tá? Aí a galera entendeu, assim, eu conversei com a galera no set, eu expliquei qual que era a onda da cena e qual que era o significado, e a galera sacou demais, assim, sacou demais, sacou na hora. E era muito legal ver a reação deles diante do policial, assim, porque eles sacavam, assim, e sacavam qualquer impacto no... o que tava dizendo a cena, né? Sim. E nesse sentido, até tanto o seu filme como o da Grace falam justamente, não só falam, mas dão espaço a vozes negras, periféricas e tudo mais. Então, como você acha que esses filmes, os 2 filmes dialogam entre si e também dialogam com esse momento atual? Essa é uma boa pergunta, assim. Eu acho que é isso, né? Começou, a sua primeira pergunta, ela é muito precisa, né? Assim, eu acho que o que os filmes têm em comum é que essa estrutura monologal, né? E são 2 filmes, para mim, são muito interessantes ver como que é alguém contando algo, alguém contando alguma coisa durante muito tempo, enquanto a linha principal de um filme pode levar para caminhos muito diferentes. Isso eu acho interessante, assim, ver as 2 possibilidades bem radicalmente diferentes de trazer um monólogo, né? Para um lugar central no cinema, né? Agora, eu acho que eu acho interessante, né, assim, o Vaga Carne, né, essa coisa a voz que se incorpora em tudo e que começa a entender um pouco como que as coisas funcionam, né? Eu acho que, assim, o que eu depreendo, eu, né, pessoalmente, não sei nem se isso está muito correto, eu nunca pensei muito bem nisso, então a coisa vai sair meio louca aí, é que eu acho que tem, ao mesmo tempo, são 2 filmes que, de alguma maneira, eles defendem a possibilidade da gente comungar com aquilo que é diferente, sabe? Com o outro. É mais do que... É claro que todo mundo é importante pensar nas identidades, eu acho que é uma questão política fundamental e que está aí no contemporâneo, pulsante, né? Só que é pensar as questões da identidade não como reconhecimento, sabe? Mas como estranhamento também. É que, mais do que ser filme sobre a voz de uma mulher negra ou de um periférico, são filmes organizados em torno de que um processo de criação do filme foi para investigar a voz ou entender como funciona o contato do filme ou da voz com o outro, com o diferente. O Vaga Carne é isso, é a voz que tenta entender como que aquelas coisas outras são. E aí mudar um pouco, tentar entender a voz, ou tentar se a voz se modifica ou não se modifica, o que acontece quando ela incorpora em coisas outras, até que ela incorpora uma mulher negra. E no caso do 7 anos, esse processo aí tem mais a ver comigo, mais a ver com o próprio filme, né? O que é esse outro que é o Rafael? E quem que é esse outro próximo, esse meu vizinho, esse cara de periferia, esse cara que tem muita coisa em comum comigo, mas tem uma coisa muito diferente. Afinal de contas, eu não fui torturado pela polícia e não tem muito risco, não. Tem mais branco que ele, tem menos cara de favelado, de periférico e tal. Então os homens me deixam passar batido. Mas por que não deixaram ele? Sendo que a gente mora 2 ruas. Isso me deixa claro que a gente tem uma diferença aí. Mas essa diferença, para mim, ela fica mais interessante se for investigada a partir da minha proximidade. Essa minha proximidade consciente de que eu não sou o Rafael, de que minha vida é muito diferente da dele. Mas eu moro do lado dele, então eu posso fazer com que ele diga, que ele relate, que ele fale de uma maneira que eu acho que ele não falaria para outras pessoas, sabe? Então acho que nos 2 filmes tem isso, assim, em vias diferentes, né? Como eu disse no Vaga Carne, na matéria dramatúrgica, nos 7 anos como processo, são filmes assim que, além de entender a força da voz de quem fala, são interessados em entender o que acontece com essas vozes quando elas vêm de outro, quando elas vêm do outro, entendeu? Acho que é isso. E como tem sido a viagem do filme e como que vocês esperam? Porque
média-metragem, querendo ou não, acaba sendo aquele formato que fica no meio termo, que não consegue, até dentro do espaço de festivais, ele tem dificuldade por não se encaixar entre os longas, entre os curtas. Então, como tem sido a viagem do filme e como que vocês esperam agora ele no circuito, né? Tendo essa oportunidade de entrar no circuito, já que é um formato realmente difícil de conseguir entrar no circuito comercial. Pois é, o filme na verdade foi uma surpresa, assim, né? O filme tem tido uma acolhida muito boa em festivais, uma surpresa porque a nossa decisão, minha e do João na montagem, né? De respeitar a verdade do filme, de manter a duração em média, foi sabendo que a gente estava correndo um risco, porque não é um formato dos mais fáceis para circular. E eu tive muita clareza de que era isso que tinha que ser feito mesmo, assim. Não quero mudar a duração do filme para circular mais. Não quero mudar o que eu acredito que é a melhor forma das imagens estarem aí, né, relacionadas para poder circular em mais festivais ou ter mais chance de recepção comercial. O filme é isso aí, velho. Se o filme não circular tanto, paciência, acontece. Mas a verdade dele é essa, sabe? E foi uma surpresa, porque eu já estava preparado para pagar preços para que a coisa não desse muito certo, mas na verdade deu super certo, assim, não tenho absolutamente nada a reclamar, só orgulho e alegria da corrida nos festivais que o filme teve, assim. O filme passou por quase 40 festivais e se não fosse o coronavírus se cancelando uns 5 aí, acho que passaria até mais. Mas, pois é, teve essa dificuldade. Mas circulou super bem. E até em relação, assim, em festivais internacionais, esse reconhecimento também do tema como algo universal também? Sim, isso aconteceu, assim, também. Sobretudo na América Latina, né? É engraçado que os Estados Unidos agora, o filme passou lá no True False e também gerou muito paralelismo com relação à violência policial no próprio Estados Unidos. Sim. Porque desde o Black Lives Matter, eu acho que isso tem ficado mais evidente na sociedade americana. Como que a polícia ela é racista, ela é agressiva, ela é violenta. E ela é violenta com alguns, né? E quem são esses alguns que recebem as violências da polícia, sabe? Então, eu acho que o filme acaba contando ressonâncias também em outros lugares. Mesmo nos Estados Unidos, como eu não pensava. Na América Latina, bastante. Todo mundo sabe, me parece que a história essa história de opressão policial com esse fator mesmo forte de controle é muita história latino-americana, Mas isso acontece sim nos outros países, essa identificação aconteceu também. Talvez quase como uma herança colonial, né? Sim, eu acho que com certeza na América Latina como um todo, né? Mas eu acho que assim, esses países assim, mais desiguais, né, como os nossos, né? Os países oligarquizados, né? Países em que existe realmente um grupo pequeno de pessoas que mandam de cima a baixo, assim, em todas as instituições, todas as esferas sociais, saca? Que controlam muito, assim, uma fatia de poder muito grande. Assim, é uma sociedade que ela tem medo de povo, assim, ela tem medo de democracia, né? É emblemática a frase, se eu não me engano, do ex-governador de Minas, né, perto da Revolução de 30, né, do Antônio Carlos, né? Se eu não me engano é dele, posso estar equivocado aqui, agora não tem como checar. Mas que tem uma frase muito emblemática, né? Que é: façamos a revolução antes que o povo a faça. Porque no Brasil, ele sempre teve realmente muito medo de que o povo tomasse rédea das coisas, ou de que ele participasse das decisões. E todos os processos históricos do Brasil são feitos à revelia do povo. São feitos apesar das vontades e decisões populares, entendeu? E nesse sentido, assim, a polícia tem um papel fundamental. É controlar mesmo a massa, controlar o povo. É dar muito claro e deixar muito claro para o povo o limite dos seus horizontes, das suas ambições. É dizer, olha só, se você está aqui vacilando na rua, a gente está te pegando. Imagina se você quiser fazer alguma coisa realmente diferente. A polícia é um instrumento de contenção social, para limitar mesmo as ambições e os desejos do povo, sem dúvida alguma. Próximos trabalhos, tem algo que você possa adiantar, assim, que vem pela frente? Não muito. Eu estou escrevendo um novo roteiro, né? Estou começando a escrever, processo muito longo ainda, tem muita coisa pela frente, então o filme não posso adiantar muito, porque nada está muito definido. E como está tudo mudando muito, certamente na semana que vem eu vou me arrepender de ter adiantado alguma coisa que não estava muito bem definida, sabe? Mas estou escrevendo um novo roteiro pensando no novo filme. Como que eu vou fazer, eu não faço ideia ainda. Não consigo ter nenhuma esperança de que esse governo vai apoiar o cinema brasileiro. Na verdade, esse governo é inimigo do cinema
e do livre pensamento no Brasil, né? Mas estamos aí, mantendo a coisa funcionando e tentando condicionar, né, os nossos desejos e as nossas ambições criativas em função do que está acontecendo com o governo, né? Vamos ver como é que vai, assim. Mas apesar de tudo, tô pelo menos sonhando com um novo filme. Sim. Projeto de longa ou você vai ver o que ele vai dizer? O próprio a ideia é filme longa, mas vamos ver. Se ficar tudo muito ruim, talvez ele fique um médio de novo. Calma aí que chegou o momento do nosso Conexões Nervosas, o quadro de recomendações do Nervos Entrevista, onde tantos profissionais indicam obras relacionadas ao seu trabalho, como a Grace e o Afonso fazem aqui, quanto eu dou os meus pitacos falando de podcasts. Então, se você gostou respectivamente de Vaga Carne, 7 anos e Maio, também pode curtir. Acho que quem viu Vaga Carne, eu espero que goste muito do livro A Dívida Impagável, da Denise Ferreira da Silva. Maravilha, obrigada, tá? Obrigada tempo. a você. Eu que agradeço. Eu acho que uma indicação de filme, né, também, claro, assim, que é um sujeito que é uma referência para mim muito forte, que é o Aloysio Raulino. Ele tem um filme que chama Tarumã, que é um estrondo. E também tem um filme que chama Teremos Infância, que é incrível e que os dois têm algo em comum entre eles dois, evidentemente. Eu acho que tem alguma coisa em comum com 7 anos. São 2 filmaços, estão no YouTube, então dá pra procurar e dá pra ver esses 2 filmes aí, que são 2 filmaços, são 2 documentários mais fortes e importantes do Brasil. Todas essas dicas estão anotadas no post deste episódio no site www.nervos.com.br e na descrição na plataforma em que você nos escuta neste momento. E também lá estarão os links das minhas dicas de quarentena para vocês, porque era inevitável não indicar podcasts dentro desse espírito, minha gente. O primeiro é representante de 2 coisas fundamentais nesse momento, né? Ciência e informação, juntas através do jornalismo científico acessível, como o do podcast Quarentena, resumo diário sobre a Covid-19, que a cada dia reúne notícias sobre a evolução da pandemia no Brasil e no mundo, destacando as pesquisas sobre a doença até então. Apresentado por Mariana Pezzo e Tarso Fabrício, o programa é uma produção do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, mais conhecido como Lab UFSCar, em um trabalho conjunto com o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. São episódios de 30 minutos, em média, com informação de qualidade, que é muito importante, né? Já a outra dica vai de encontro com o interesse dos filmes em destaque nessa edição do Nervos Entrevista, ao dar ênfase para a periferia. É o Em Quarentena, um podcast especial que a Agência Mural de Jornalismo das Periferias criou para detalhar questões que a população periférica tem enfrentado nesse momento de pandemia, contando com episódios rápidos, de, por exemplo, 10 minutos, apresentados pelo Wagner de Alencar e com depoimentos dos próprios moradores. Mas se a ideia é se distrair um pouco através do cinema, vou fazer um jabá próprio aqui, né, do Nervos Entrevista, já que grande parte dos filmes destacados nos episódios anteriores do podcast estão disponíveis para vocês assistirem no conforto de suas casas. Seja nas plataformas digitais, exemplo do nosso último destaque, o Fim de Festa, que foi lançado em VOD agora no dia 1º de maio, ou nos serviços de streaming, como o Cinderela Pop e o Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que são os nossos campeões de audiência aqui, né, de escuta no nosso podcast, e que também estão no catálogo da Netflix. Tem um Bacurau no Telecine Play, Construindo Pontes no Amazon Prime Video, por exemplo. Além disso, vários desses longas também são exibidos no Canal Brasil ou até na TV aberta, como aconteceu recentemente com Benzinho na Globo. Enfim, tem conversas com as equipes de mais de 40 filmes ao longo dessas edições que vocês podem escutar no site ou na sua plataforma preferida: Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, no seu feed ou ainda fazer o download. Ou seja, não tem desculpa para não ouvir, hein?
aqui o 35º Nervos Entrevista, destacando os mediometragens Vaga Carne e 7 anos em Maio, disponíveis para aluguel ou visualização gratuita no streaming a partir deste dia 14 de maio, com distribuição da Embaúba Filmes. Então, qualquer dúvida, vocês podem consultar o site ou as redes sociais da distribuidora para encontrar os caminhos, para esses filmes. E no Nervos você tem acesso a ainda mais conteúdo sobre cinema, TV e música em tempos de quarentena. Se gostou do nosso podcast, curte, compartilha, e se por acaso tiver com dinheirinho sobrando, que não vai fazer falta, gente? É até meio difícil pedir dinheiro nesse momento, com tanta gente precisando. Mas assim, se puder, ajuda lá na campanha de apoio do SoundCloud, porque manter o nosso podcast lá com a assinatura do serviço, que é em dólar, nesse momento vai ser bem difícil, porque, infelizmente o Brasil não enfrenta apenas uma pandemia, Mas continuando, se viu algo que podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervossite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro sonoro. Se puder, fique em casa até lá.